ocidental, nas décadas anteriores ao desapontamento de 22 de outubro de 1844, passava por grandes transformações. Guerras, revoluções e especialmente o enfraquecimento do poder da Igreja Católica Apostólica Romana, com o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798, causaram um impacto significativo no contexto religioso. Surgiu um novo interesse pelas profecias de Daniel e Apocalipse, principalmente no que dizia respeito ao período profético dos 1260 dias. Muitos intérpretes acreditavam que esse tempo tinha chegado ao fim, uma vez que diversos eventos importantes estavam a acontecer. Este renascimento do interesse profético logo avançaria para um estudo mais minucioso do mais longo período de tempo da profecia bíblica, os 2300 anos, de Daniel 8:14. Olá, eu sou Ruben Fernandes. E eu sou Jefferson Araújo. No episódio anterior, falamos sobre o grande desapontamento de Guilherme Miller e seus seguidores aqui neste lugar. Hoje, veremos que a mensagem da segunda vinda de Cristo não esteve restrita ao movimento millerita aqui nos Estados Unidos. O mundo testemunhou esse grande despertar religioso. Começa agora mais um episódio desta série sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Tinha chegado o tempo determinado por Deus para a proclamação da breve volta de Jesus. Os reformadores não anunciaram esta mensagem. O próprio Lutero admitira que o juízo final ocorreria há cerca de 300 anos à frente do seu tempo. Desde os últimos anos do século XVIII, o livro de Daniel tornara-se objeto de estudo por parte de muitos religiosos que começaram a proclamar a mensagem solene do juízo iminente. Em mais de 12 diferentes locais da Terra, de forma quase simultânea, homens foram levados, sem conhecimento da obra uns dos outros, e saíram para ecoar esta mensagem em vários lugares. A palavra de Deus nos diz que sem profecia o povo se corrompe. É necessário que haja a profecia para que a igreja, o povo de Deus, esteja alinhado com a mensagem e com o cumprimento do dever, principalmente nos últimos momentos da história terrestre. Sim, as profecias elas são importantes e, em especial, os livros de Daniel e Apocalipse deveriam ser estudados com muito afinco nesses últimos tempos. E por quê? Porque o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles falam exatamente do tempo em que nós estamos vivendo. Lembre-se, Nabucodonosor, quando teve um sonho de uma estátua gigantesca, dividida em vários metais, esta profecia ela foi interpretada pelo profeta Daniel, mostrando que desde a Babilônia até a segunda vinda de Cristo, que é aquela pedra tirada sem mãos, ele mostra toda a história terrestre. Então, nós temos um livro que está falando praticamente de toda a história, mas com ênfase nos nossos dias. Você vai perceber que a profecia de Daniel capítulo 2 ela é repetida no capítulo 7, agora com outros símbolos, os animais, e você sempre vai notar que o último animal ele tem uma amplitude maior, explicações maiores, que é exatamente o período em que nós estamos vivendo a partir do Império Romano. E aí você tem essa mesma profecia sendo repetida no capítulo 8, através de outros animais, outros símbolos que vão aparecer ali, um bode, um carneiro, um chifre que vai crescendo e tomando proporções, e aí tem uma perseguição ao povo de Deus e o reino de Deus sendo estabelecido e os santos possuindo o reino. Ou seja, nós temos profecias no livro de Daniel que dizem respeito ao nosso tempo e que ultrapassam inclusive o nosso tempo até a chegada do reino de Cristo, quando nós possuiremos o reino. Ao ir para o livro de Apocalipse, nós encontramos estas profecias de Daniel sendo destrinchadas ainda mais, com maiores detalhes, desde Apocalipse capítulo 13, quando você vai encontrar, por exemplo, a perseguição ao povo de Deus, mas a mensagem que deve ser proclamada em Apocalipse capítulo 14, mas os santos possuindo o reino novamente já no final do livro de Apocalipse.
nos capítulos 20 e em diante até o capítulo 22, nós temos a derrota final do mal e do pecado e o reino de Cristo sendo estabelecido. Portanto, para que nós estejamos preparados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para que as pessoas que estão ao nosso redor conheçam a última mensagem de advertência a este mundo, é necessário conhecer sim as profecias, e os livros que eu diria são mais importantes dentro desse contexto seriam exatamente Daniel e Apocalipse, estudando juntos, porque eles formam, eu diria, um combo perfeito dentro das Escrituras Sagradas. Se voltarmos a atenção à Reforma Protestante, veremos que o movimento na Alemanha, na Suíça, na França e na Inglaterra não foi arquitetado por homens que se encontraram e por isso chegaram às mesmas conclusões. Havia, sem dúvida, um elo entre eles, mas precisamos buscá-lo acima da terra. Aquele que do céu concedeu a verdade a Lutero, também a revelou a Zwinglio, Calvino e Tyndale. Deus foi o meio de comunicação entre eles. A proclamação do Advento, por sua vez, iniciou-se de maneira bastante semelhante. Como a grande reforma do século XVI, o movimento do Advento apareceu simultaneamente, pois era conduzido pela mão de Deus. Estamos de volta aqui à Alemanha, onde Johann Bengel exerceu um grande impacto sobre o protestantismo. Ele era pastor da Igreja Luterana e um célebre teólogo. Ao tornar-se membro do consistório de Württemberg, defendeu a causa da liberdade religiosa. Enquanto Bengel preparava um sermão sobre o Apocalipse 21, a luz da segunda vinda de Cristo brilhou na sua mente. As revelações do Apocalipse fizeram sentido para ele como nunca antes. Desde então, Bengel dedicou-se ao estudo das profecias, especialmente as do Apocalipse, e logo chegou à crença de que elas mostravam a proximidade da vinda de Cristo. A revista Review and Herald, de 13 de dezembro de 1892, disse o seguinte: Bengel acendeu em muitos corações o amor pelo aparecimento de nosso Senhor, o que levou milhares a estudar a palavra profética como nunca dantes. A luz brilhou na Alemanha e lá circularam várias publicações explicando os 2300 dias. Um despertamento religioso foi desencadeado. Bengel era fascinado pelo número da besta mencionado em Apocalipse 13, 18 e concluiu que este número, 666, era igual aos 1260 anos de supremacia da besta. Através de um complicado raciocínio matemático, ele terminava o período em 1836 e acreditava que Cristo voltaria nesse tempo. Os escritos de Bengel foram espalhados por toda a cristandade. O movimento continuou depois da sua morte e a mensagem do Advento foi ouvida aqui, na Alemanha. Uma coisa que é essencial aos filhos de Deus é conhecer os tempos. Sim, os tempos em que nós estamos vivendo. O livro de Jeremias, no capítulo 8, tem uma passagem bastante interessante. O capítulo 8 do livro de Jeremias, e o verso 7 diz assim: até a cegonha no céu conhece o seu tempo, os tempos determinados. E a rolinha, e o grou, a andorinha observam o tempo de sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Aqui nós temos uma advertência importante. É necessário conhecer o tempo em que estamos vivendo. A propósito, Jesus Cristo nos deu sinais de sua vinda, descritos em Mateus capítulo 24. Mas preste atenção. Em Mateus capítulo 24, os discípulos fazem uma pergunta muitíssimo interessante para Jesus, e eles dizem exatamente, a pergunta deles, o questionamento deles é acerca do tempo, e o verso 3, eu quero ler, diz assim: os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A pergunta dos discípulos é quando? Quando envolve tempo. E eles estão preocupados de fato com o tempo. Quando que o Senhor vai voltar? Quando que vai ser o fim do mundo? Quando? Jesus então deu estas instruções para dizer mais ou menos assim para os discípulos: vocês estão preocupados com o quando eu vou voltar, mas eu queria que vocês estivessem preparados e não ficassem focados no quando, mas como vocês devem estar quando eu voltar. Será que os discípulos entenderam a mensagem?
Não entenderam. Porque lá no capítulo 1 do livro de Atos, os discípulos perguntam para Jesus, capítulo 1, verso 6, Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Quer dizer, a preocupação ainda é com o tempo. É agora que o Senhor vai restaurar? E Jesus responde, não vos pertence saber os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder? Aqui você tem um resumo da parábola do servo. Você não sabe quando. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, a parábola das virgens, o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, a parábola dos talentos. Você tem um resumo destas 3 parábolas aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, não fica preocupado com o tempo, mas como você deve estar quando eu voltar. Durante séculos, a Igreja Católica Romana ou praticamente ignorou o retorno de Cristo ou projetou para um futuro remoto. Contudo, na década de 1790 começou a circular na América Espanhola e também na Espanha um manuscrito intitulado A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Esse texto foi escrito por Manuel de Lacunza, um sacerdote jesuíta que acabou exilado aqui na Itália. Ele foi forçado a deixar o seu país, o Chile, em 1767, quando todos os jesuítas foram expulsos do reino. Em refúgio, ele achou tempo livre para completar o seu estudo do segundo advento de Cristo, que lhe havia despertado a curiosidade por mais de 20 anos. Percebendo a probabilidade de que suas opiniões provocariam a ira da Inquisição, Lacunza fez circular o seu manuscrito sob o pseudônimo de Juan Josafat ben Ezra. Mesmo antes da publicação, traduções manuscritas da obra de Lacunza em latim e italiano já estavam em circulação, e uma vez impressa, ela se espalhou rapidamente, criando uma agitação considerável por todo o sul da Europa e também da América Latina. O livro de Manuel Lacunza foi traduzido para o inglês e divulgado aqui na Inglaterra. Esta obra tornou-se um importante estímulo para o despertamento religioso que floresceu grandemente durante a década de 1820 na Grã-Bretanha. Os 1260 anos e os 2300 anos ocupavam um tempo de estudo entre os clérigos ingleses. Um antigo escritor inglês disse que nos Estados Unidos cerca de 300 ministros da palavra estão a pregar este Evangelho do Reino, ao passo que neste país, aqui na Grã-Bretanha, cerca de 700 da Igreja Anglicana estão a erguer o mesmo clamor. Em 1831, foi enviado daqui da Grã-Bretanha um grande missionário para trabalhar entre os judeus da Palestina. O seu nome era Joseph Wolff. De acordo com o seu diário, e entre os anos de 1821 e 1845, ele proclamou a iminente vinda de Jesus em mais de 20 países. Nenhum outro crente no Advento proclamou as boas novas desse aguardado evento mais amplamente. Sendo perito em 6 línguas e capaz de conversar com facilidade em outras 8, Wolff foi um missionário compulsivo para os judeus, muçulmanos, hindus e parsis. Ele atravessou a maior parte do Médio Oriente, penetrou os países da Ásia Central e cruzou os Himalaias até à Índia. Filho de um rabino alemão, Wolff sentiu-se atraído pelo cristianismo na juventude. Quando tinha apenas 11 anos de idade, ele saiu de casa para estudar e escolher sua religião e seu ofício. Sozinho e sem dinheiro, Wolff precisava se virar por conta própria. Estudava com afinco, sustentando-se por meio de aulas de hebraico. Rejeitando o racionalismo predominante no protestantismo alemão do início do século XIX, ele voltou-se para o catolicismo. Chegando a Roma, Wolff logo tornou-se um favorito do Papa e também dos cardeais.
Pouco tempo depois, porém, esse brilhante jovem judeu estava em intenso conflito com os professores e colegas de estudo sobre o direito da Igreja de queimar hereges. Ficou claro que ele nunca se sujeitaria ao domínio católico romano. Essa independência de Wolff fez com que ele fosse banido de Roma. Logo depois disso, desligou-se do catolicismo e emigrou para aqui, para a Inglaterra, onde se tornou anglicano. Após 2 anos de estudo, em 1821, foi enviado em missão. Wolff acreditava que Jesus voltaria em 1847. Sua interpretação dos períodos proféticos identificava o acontecimento com poucos anos de diferença da predição de Guilherme Miller. Falando sobre a sua experiência, Wolff testemunhou: "O Senhor não nos deixou os sinais dos tempos para que conhecêssemos pelo menos a aproximação de sua vinda. Assim como sabemos que o verão se aproxima pelas folhas da figueira, saberemos o suficiente pelos sinais dos tempos para nos convencer a nos preparar para seu retorno, assim como Noé preparou a arca." O Dr. Wolff viajou pelos países mais desprovidos da civilização sem proteção alguma, suportando dificuldades e cercado por perigos incontáveis. Passou fome, foi vendido como escravo, foi 3 vezes condenado à morte, sofreu ataques de ladrões e houve ocasiões em que quase morreu de sede. Certa vez, foi destituído de todas as suas posses e precisou de viajar centenas de quilómetros a pé pelas montanhas, com neve assolando o seu rosto e os pés descalços, amortecidos pelo chão congelado. Assim ele perseverou em seus esforços até que a mensagem do juízo fosse espalhada. Quando nós falamos da pregação do Evangelho de forma mundial, deste reavivamento mundial, nós temos pelo menos algumas passagens bíblicas que indicam este acontecimento sendo profetizado para o tempo do fim. O livro de Daniel, ele encerra com as palavras do anjo Gabriel. Eu gostaria de ler com vocês. O livro de Daniel encerra com as palavras do anjo Gabriel, dizendo para ele o seguinte: no capítulo 12, verso 9, o anjo diz para Daniel assim: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ou seja, as profecias do livro de Daniel, aquilo que o anjo havia mostrado para ele, deveria ter a sua ampla compreensão no tempo do fim. Portanto, o livro deveria estar fechado, selado. Quando nós vamos ao livro de Apocalipse, há pelo menos 2 passagens que mostram a amplitude que esta mensagem, principalmente do livro de Daniel, as profecias referentes ao livro de Daniel, deveriam ter. E no livro de Apocalipse, no capítulo 10, o capítulo todo, mas a parte final, o anjo traz um livro que desta vez não está fechado, está aberto, e há uma correlação incrível entre Daniel e Apocalipse. Nós entendemos que este livro, que está aberto nas mãos de um anjo, no capítulo 10 de Apocalipse, seria de fato o livro de Daniel, que outrora estava fechado. Agora ele está aberto e pronto para ser compreendido e expandido ao mundo. E então, o capítulo 10, verso 11, na parte final, diz assim: e ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, dá uma dimensão bem ampla da pregação no final da história da Terra. Agora, esta linguagem de Apocalipse capítulo 10, ela é extremamente parecida, ela é muito similar ao que vai a mensagem que aparece em Apocalipse 14. Dentro das 3 mensagens angélicas, a primeira diz assim, 14, verso 6 do livro de Apocalipse: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. É praticamente uma repetição. E aqui você tem, de fato, uma mostra de que a pregação do evangelho, este reavivamento, deveria ter amplitudes mundiais. Então nós temos aqui, dentro do livro de Daniel, em paralelismo com o livro de Apocalipse, nós temos claramente a pregação do evangelho, a pregação deste evangelho eterno para todo o mundo.
mensagem do segundo advento também foi proclamada na mesma época aqui na Suíça, mais precisamente em Genebra, onde Farel e Calvino tinham propagado as verdades da Reforma. Louis Gossin, professor da Escola de Teologia da Sociedade Evangélica, desenvolveu um interesse especial pelas profecias. Depois de ler uma obra que tratava sobre história antiga, sua atenção foi despertada para o capítulo 2 de Daniel, e ele ficou surpreso com a exatidão que a profecia se cumpriu, sendo confirmada pela própria história. Prosseguindo nas suas pesquisas sobre as profecias, Gossin chegou à crença de que a vinda do Senhor Jesus estava próxima. Impactado com a solenidade dessa grande descoberta, decidiu levá-la ao povo. Porém, a crença popular de que as profecias de Daniel eram um mistério dificultava o seu trabalho. Foi então que ele teve uma brilhante ideia. Primeiro reúne um auditório de crianças. Se o grupo cresce e os ouvintes escutam com interesse e agrado, se compreendem e são capazes de explicar o assunto, com certeza terei um segundo grupo em breve. E os adultos, por sua vez, dentro de pouco tempo, também verão que vale a pena assentar-se e estudar. Quando isso acontece, a causa vence. O esforço foi bem sucedido. Quando falava às crianças, pessoas mais velhas vinham para escutar. O auditório ficava cheio de ouvintes interessados, incluindo estrangeiros que visitavam aqui, a cidade de Genebra, e que, ao escutarem a mensagem, também levavam a outras partes do mundo. De sua cátedra de professor, por meio da imprensa e como mestre dos pequeninos, por muitos anos Gossin atuou como instrumento, a fim de chamar a atenção do povo para as profecias que mostravam a proximidade da vinda do Senhor Jesus. Agora estamos na Escandinávia, onde o movimento do despertar religioso para a segunda vinda de Jesus também esteve presente. Milhares foram atraídos pela mensagem do Advento. Aqui na Suécia, o clero da Igreja Estatal mostrou-se desinteressado em discutir a breve vinda de Cristo, enquanto os leigos começaram a proclamar a iminente hora do juízo divino em reuniões nos lares e nas florestas. Estas reuniões constituíam uma violação do decreto real. Por essa razão, os pregadores leigos foram detidos, espancados e aprisionados. Em muitos lugares onde os oficiais silenciaram os pregadores do breve retorno do Senhor, Deus proclamou a mensagem, sabe através de quem? Por meio das criancinhas. Como eram menores de idade, o Estado não podia detê-las e tinham permissão de falar sem nenhuma interferência. Durante os anos de 1842 e 1843, muitas crianças, algumas tendo apenas 6 anos de idade, discursavam sobre a segunda vinda e convidavam o povo ao arrependimento. Isto exercia um profundo impacto sobre muitos, principalmente entre o povo comum. Muitas dessas crianças eram analfabetas. No entanto, quando se colocavam diante das pessoas para anunciar a mensagem, uma influência além dos seus dons naturais os movia. Quando eram tomadas pelo Espírito Santo, mudavam o tom de voz e a postura e com poder solene davam alerta: temei a Deus e dai glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Pouco antes da volta de Jesus, a mensagem do Advento, a mensagem do segundo retorno de Cristo deve ser proclamada com muito poder. E Deus há de usar todo aquele que estiver disponível para ser usado por Ele. O livro de Joel, no capítulo 2, traz a seguinte profecia: há de ser que depois destas coisas derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aqui nesta profecia fica claro que nos últimos momentos da história terrestre, quando o mundo estiver sendo sacudido por aqueles sinais previstos por Cristo em Mateus capítulo 24, que Deus usará todo aquele que estiver disponível, de crianças a velhos. Crianças irão profetizar, sim? O mundo precisará ouvir a última mensagem em um momento de talvez perseguição, em um momento em que talvez o mundo estará passando por um rebuliço. As crianças,
é que terão voz. Talvez as crianças, pelo fato de serem crianças, e ninguém vai querer perseguir crianças, matar crianças, elas terão talvez maior possibilidade de, com a sua singeleza, com a sua simplicidade, pregar o evangelho para todas as pessoas. E elas vão profetizar, elas vão falar aquilo que o Espírito Santo lhes capacitar, aquilo que o Espírito Santo disser a elas, da maneira como o Espírito Santo quiser usar. Estas crianças que estarão disponíveis, elas poderão ser usadas pelo Espírito para pregar a última mensagem de advertência ao mundo. Fica evidente que a mensagem do segundo advento foi proclamada com tal amplitude que veio a cumprir o que as Escrituras haviam predito. O testemunho deveria alcançar todas as nações, povos e línguas. Mas, para muitos, o desapontamento millerita de 1844 lá nos Estados Unidos é motivo suficiente para rejeitar todo o movimento em questão. Muitos reconhecem o desapontamento, mas não concordam que ele forneça motivo justo para negar a mão de Deus nessa obra. Algo deveria acontecer, e este era apenas o começo de um propósito bastante grandioso. Querem saber o que tão grandioso aconteceria? Então continuem conosco nesta jornada. No próximo episódio, voltaremos aos Estados Unidos para falar sobre a reação das pessoas e das comunidades religiosas ao escutarem a mensagem de Guilherme Miller. Enquanto isso, ficaremos por aqui. Em breve, nos encontraremos novamente nesta viagem pela história do cristianismo e do grande conflito entre o bem e o mal.